Muito bem, pessoal. Vamos retomando. Podem se acomodar e ficar à vontade. Mais uma vez, agradecer aqui ao patrocínio da CNC, do Sebrae, do BRB e ao apoio da FEComércio, do SESC, do SENAC, do Banco do Brasil e da Perboni Brasil na realização do 37º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais. Dando continuidade à nossa programação, eu convido agora ao nosso palco para o painel Perspectivas para o Pequeno e o Médio Comércio, o senhor vice-presidente financeiro da Confederação Nacional do Comércio, Leandro Domingos Teixeira Pinto. Convido também o senhor presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles. E para mediar esta conversa, convido o presidente do Sindlojas BH, Nadim Donato. Por gentileza, sentem-se, fiquem à vontade. Com a palavra, então, nosso moderador, presidente Nadim. Bom, bom dia a todos. Vamos, então, aqui ter uma aula hoje. Presidente Nadim, um segundo, só para parabenizar que o senhor agora é o novo presidente da FEComércio Minas Gerais, né? Então... Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Eu queria falar a todos os sindicatos presentes que esse congresso ficou um período sem poder, né, ser feito conforme aí o momento que nós passamos, mas o Daniel, lá em Bento, deu um pontapé muito importante, nós conseguimos fazer, o Daniel fez um belíssimo trabalho, e depois do Daniel seria um outro sindicato de um amigo nosso, mas que infelizmente não concorreu à presidência do sindicato, e nós tivemos que mudá-lo assim, meio que imediato, para esse congresso vir para Brasília. E isso foi um momento muito importante, porque não se tinha ainda uma posição de onde seria o nosso congresso, e aí apareceu o Abrita na história. Ele virou e falou assim: Nadim, eu faço. Eu falei, mas você vai estar entrando na presidência do Sindicato Varejista. Ele falou, se você me apoiar, eu faço. O grupo inteiro apoiou, e o Abrita, então, está de parabéns. Eu queria uma salva de palmas, porque ele puxou a responsabilidade para ele e manteve esse congresso. Parabéns, Abrita, e está sendo um sucesso, né? A primeira palestra aqui já foi maravilhosa, ok? Eu pediria, então, nós temos uma apresentação diferenciada. Eu pediria aos senhores que se apresentassem. Não existe leitura de currículo, então cada um tem 3 minutos para falar de si. Por favor, começando por você, presidente Melles. Bom dia, amigos, amigas, senhoras, senhores. Parabéns à Brita e equipe, a Brita e o Nadim, e parabéns ao Nadim, que assumiu a nossa FEComércio de Minas Gerais. Tenho aqui amigos antigos, amigos que trabalharam conosco praticamente 30 anos na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Vou falar um pouco disso. Mas disse que é para falar de mim. Eu preciso falar do Leandro, que ele é bom que você nem sabe o quanto. Sabe? Competente, melhor gestor financeiro e administrativo que a CNC já teve. Quero agradecer ao presidente Tades, que fez ontem uma menção a nós aqui, nosso presidente do Conselho do CDN. Mas eu sou Carlos Melles, sou mineiro da roça, fui pesquisador 20 e poucos anos, estou fazendo 50 anos de formado,
junto com a nossa Embrapa, que vai fazer 50 anos esse ano, produto de ciência, tecnologia, conhecimento. Vim para a política, tive 6 mandatos de deputado federal. Valdir Pietrobon está aqui, que não me deixa mentir, com tantos outros. 30 anos dedicado à melhoria do ambiente de negócio na área rural, hoje somos o que somos, e melhoria do ambiente de negócios da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que eu vou falar depois com vocês. Mas soldado da Micro e Pequena Empresa, saudade de vocês. Um abraço. E também um grande período dessa carreira de deputado, ele lutou pela pequena e média empresa, não é à toa que o presidente hoje está à frente do SEBRAE Nacional. Por favor, presidente Leandro. Oi. Bem, bom dia a todos e a todas. Esse Mélis é um homem muito bondoso, né? Me colocar num nível desse. Olhe para mim e olhe para ele. Um homem com essa experiência toda que ele tem, parlamentar por muito tempo, deputado federal, e agora no SEBRAE nos dando grandes prazeres, conduzindo aquela instituição com maestria. E ele sim é um grande gestor que cuida daquela fortuna do SEBRAE Nacional, né? E bota com que todos os SEBRAE estaduais fiquem aí atrás dele, pedindo dinheiro para fazer investimento, como nós lá do Acre, né? Mas o meu nome é Leandro Domingos Teixeira, eu sou primeiro vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, já faço parte daquela casa há 24 anos, fui diretor por muitos anos e agora, na gestão do presidente Tados, ascendi a esse honroso cargo de vice-presidente financeiro, que nos dá a responsabilidade de comandar todo o patrimônio da Confederação Nacional do Comércio. Isso aí é uma responsabilidade muito grande. Eu sou empresário no Acre, presidente da Federação do Comércio do Estado do Acre, também já há algum tempo. Fomos reconduzidos, ainda nem tomamos posse para esse último mandato. Também sou presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos de Rio Branco, no estado do Acre, já que eu tenho uma concessionária Fiat lá no Acre. Há 43 anos sou concessionário de automóveis, quer dizer, a gente prevalece. Nós que somos empresários, nós sabemos que manter no mesmo ramo um período desse todo, aqui no Brasil, não é fácil, principalmente num setor extremamente complicado, que é o de distribuição de veículos, né? Mas, graças a Deus, a gente está muito bem, nossas empresas estão bem, e me permitem que eu possa dedicar grande parte do meu tempo à Confederação Nacional do Comércio. E isso faço com muito orgulho. E me sinto aqui muito à vontade na condição de sindicalista, porque eu já estive muitas vezes aí, desse lado de cá, eu acho que é a segunda vez, mas a primeira vez foi como mediador, que é até confortável, né? E hoje estou aqui representando o presidente Tados, que infelizmente não pôde vir, e gostaria muito de estar presente aqui com vocês, mas surgiu um compromisso assim, extremamente importante, que ele não poderia deixar de participar. Ontem nós presenciamos na abertura uma palestra dele, muito gratificante. O presidente Tados é um craque em conhecimentos gerais, é um homem que se dedica muito à cultura e principalmente a essa questão do comércio. Então, é isso, estamos aqui para trazer algumas informações a respeito dessa questão das micro e pequenas empresas, e eu fico muito confortável, porque nós estamos aqui com o Mélis, que é o homem que mexe com isso, que comanda os negócios das micro e pequenas empresas do Brasil. Muito obrigado. Presidente, eu vou acelerar um pouquinho e vou pedir a você que comece a falar para nós um pouco, a CNC, uma mensagem, a sua palestra, por favor, para todos nós. Eu vou passar à frente do Mélis, tá, Mélis? Você me permite? Estou passando para os mais velhos primeiro. É porque ele conserta tudo que eu deixar de fazer aqui. Eu posso ir à vontade, por favor. Bem, meus amigos, como eu disse anteriormente, mais de 20 anos eu sou presidente de sindicato. Estou vendo aqui grandes colegas nossos de muito tempo, já nos encontramos em muitas outras oportunidades, entendeu? E eu me sinto muito satisfeito de poder estar aqui e falar alguma coisa para vocês, porque nós temos uma experiência muito grande. Ser sindicalista no Brasil não é fácil. Ser empresário já é difícil, né? Porque a conjuntura que a gente vem convivendo nos últimos anos é muito difícil para o empresário. Agora, imagine para todos nós que presidimos essas entidades sindicais, onde a gente tem um país em que o empresário é difícil ele se unir.
É difícil a gente arregimentar empresários para defender os nossos interesses quando nós exercemos o nosso papel de presidente de sindicatos. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, principalmente nos momentos em que nós vivemos, em que a gente precisa, sim, ajudar as nossas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas que não detêm o conhecimento suficiente para tocar os seus negócios com muita eficiência. Então, a responsabilidade dos sindicatos, principalmente nosso, do comércio de bens, serviços e turismo, é muito grande. E é por isso que a Confederação Nacional do Comércio, ela conseguiu criar um departamento chamado Sicomércio, onde é a única confederação que consegue agregar todos os sindicatos. Nós temos hoje aproximadamente 1.100 sindicatos filiados, registrados no Sicomércio, onde nós temos a oportunidade de levar informação, levar conhecimento, reunir. Estamos, inclusive, trabalhando proximamente uma Assembleia Geral de Sindicatos para a gente poder deliberar sobre temas importantes que hoje vem travando o desenvolvimento do sindicalismo no Brasil. Mas eu trouxe alguma mensagem, porque o nosso tema hoje é falar sobre a questão da recuperação das micro e dos pequenos negócios no Brasil para os próximos anos. E a Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, entende que o Brasil enfrenta duros desdobramentos socioeconômicos decorrentes da pandemia da Covid, iniciada em 2020. Percebemos no país diversas evidências resultantes dos impactos gerados, entre eles a questão da empregabilidade, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, o aumento da pobreza, o grande número de falências e a necessidade de um mercado de crédito muito mais atuante. Isso não foi muito mais impactante porque o governo, durante o período da pandemia, interviu no mercado ajudando as empresas, senão a quebradeira teria sido muito maior. Mas a gente sabe que muitas empresas, principalmente durante o período da pandemia, que não foi só isso, porque a gente já vinha sofrendo uma crise econômica por muito tempo, muitas empresas sucumbiram e não conseguiram mais voltar ao mercado. Apesar do momento atual não reunir as condições mais favoráveis para o consumo, por conta da inflação, dos juros em alta e da queda de mais de 5% do rendimento do trabalho frente ao mesmo período do ano passado, as vendas do varejo seguem avançando e o turismo retomou o patamar de receita do período pré-pandemia. O governo tem se esforçado para recompor a renda corroída pelos efeitos negativos decorrentes da pandemia. Nesse sentido, podemos concluir que as medidas de estímulo ao consumo criaram condições de curto prazo favoráveis ao avanço, ainda que modesto, da atividade econômica. A gente sabe que, durante esse período de crise, o governo criou grandes benefícios, tanto para empresas como para pessoas físicas, o que fez com que o impacto da crise pandêmica fosse menor. Porque, se o governo federal não tivesse intervido, com certeza os prejuízos teriam sido muito maiores e a quebradeira também maior, o nível de desemprego poderia ter acelerado também. O governo tem se esforçado para recompor a renda corroída pelos efeitos negativos decorrentes da pandemia. Neste sentido, podemos concluir que as medidas de estímulo ao consumo criaram condições de curto prazo favoráveis ao avanço, ainda que modesto. Desde o início da crise sanitária, as medidas têm sido predominantemente assertivas, mas é preciso retomar o avanço das reformas administrativa e tributária. Esse é um pleito antigo da sociedade brasileira, que anseia por um Estado mais eficiente e menos oneroso para a população e para o setor produtivo. A gente sabe muito bem que tramita no Congresso Nacional diversas propostas de reforma tributária. Elas são extremamente importantes. É um grande anseio da sociedade empresarial brasileira que haja uma reforma tributária que possa desonerar as empresas, ampliar a base de contribuintes e fazer com que aqueles que pagam mais paguem menos e quem não pague passe a pagar. Com isso, haja uma desoneração. Mas nós não podemos pensar também, o governo, quando pensa em reforma tributária, sempre pensa em aumentar a carga tributária. Ninguém quer perder, nem governo estadual, nem municipal, nem federal. Mas a questão é o seguinte, essa carga tributária que existe aí, ela já é extremamente excessiva.
E o governo, ao pensar em aumentar a carga tributária, ele está esquecendo também que nós precisamos fazer urgentemente no Brasil uma reforma administrativa, porque o nosso país não comporta o tamanho dessa estrutura que nós temos. Nós pagamos muito caro para manter essa estrutura que nós temos no Brasil. Então, não adianta você ver, mesmo durante essa crise, o Tesouro Nacional tem aumentado substancialmente a sua arrecadação. E a gente continua tendo problemas. Os investimentos públicos em infraestrutura no país ainda são extremamente insignificantes em relação às nossas necessidades, mas eles são importantes para alavancar a economia, fazer com que haja circulação de moedas, as atividades econômicas voltem a se movimentar. Mas, infelizmente, os nossos recursos, basicamente, são gastos com despesas correntes. Então, nós precisamos fazer uma reforma administrativa para diminuir o tamanho do nosso Estado, fazer com que o Estado brasileiro comporte dentro das suas receitas. Desde então, as vendas têm oscilado de acordo com a evolução nas condições de consumo, bem como os graus de gravidade da crise sanitária. As perdas para as empresas coincidiram com fase de recrudescimento da crise sanitária, como a segunda onda de casos no primeiro trimestre de 2021 e a chegada da variante Ômicron no fim daquele ano. Compõe esse contexto a realidade tributária e burocrática das empresas. Segundo pesquisa recente realizada pelo SEBRAE, a alta carga tributária e a burocracia são apontadas por 86% dos varejistas como os principais desafios para o avanço da economia brasileira. A despeito do regime especial do Simples Nacional, frequentemente essas empresas necessitam recorrer a serviços específicos para atender às suas obrigações tributárias. A inflação tem sido um problema em escala global. Diversas economias desenvolvidas se deparam com reajuste de preços significativamente acima dos níveis aos quais estão acostumadas. Um exemplo muito patente é os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi um país de taxa de inflação extremamente baixa. Hoje estão tendo que conviver com a inflação em torno de 7%, o que é uma coisa extremamente exagerada para aquele país. E isso tem acontecido no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem se assustado com o nosso nível de inflação, mas a gente há de convir que, se nós formos fazer uma comparação com países que praticamente a inflação era zero, nós estamos ainda em um patamar aceitável. No Brasil não é diferente. Atualmente, o preço dos combustíveis se constitui na maior fonte de pressão sobre a inflação, apesar da redução recente do ICMS. A guerra na Ucrânia alimenta esse processo. Contudo, diante do aperto monetário em diversas economias, é de se esperar que o ritmo de crescimento seja menor e, consequentemente, a inflação ceda. No Brasil, a partir dos impactos decorrentes dos cortes de impostos sobre esses produtos, já é possível observar quedas significativas nesses preços, o que deverá contribuir para a desaceleração do nível geral de preços até o final do ano. Esta é a nossa grande expectativa, que essas medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal de redução de tributos possam refletir e fazer com que nós possamos chegar ao final do ano com a inflação aí em torno de 7,5%, que seria muito bem aceita, porque a inflação acima de 2 dígitos já é uma coisa que prejudica tanto as empresas, como prejudica principalmente as pessoas, notadamente aquelas pessoas assalariadas que perdem o seu poder aquisitivo. E, com isso, a gente também termina perdendo, porque o fluxo, a venda do comércio varejista termina caindo também. Nos 2 primeiros meses de pandemia, o varejo brasileiro chegou a acumular retração de 18,9% de perdas, que foram atenuadas nos 2 meses subsequentes, até que a disponibilização de recursos emergenciais à população e, principalmente, o início do processo de flexibilização das medidas restritivas no segundo semestre de 2020 permitissem o gradual restabelecimento no nível de atividade do setor. Segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio, a circulação de consumidores, que havia recuado 23% nos 3 primeiros meses do ano, voltou a crescer, avançando 67% até dezembro, embora já sob influência da variante Ômicron no último mês de 2021. Em dezembro de 2020, o fluxo de consumidores nas lojas estava 29% abaixo do normal, e um ano depois,
apenas 9% aquém do período pré-pandemia. A gente nota que realmente, depois que houve a liberação daquela questão do isolamento social, as pessoas puderam sair, frequentar as praças e tudo mais, aumentou realmente o fluxo de pessoas nos centros comerciais. Mas esse aumento do fluxo não foi proporcional, por exemplo, ao volume de vendas. Muitos negócios, muitas atividades econômicas continuaram ainda capengando, com vendas baixas, com resultados ainda insatisfatórios, porque as pessoas estavam muito em dúvida do que iria acontecer. Além do mais, as pessoas também perderam muita renda nesse período, né? Isto é, deixaram de ganhar dinheiro, principalmente aquelas pessoas que são empregadas e até mesmo as micro e pequenas empresas, que muitas delas se descapitalizaram e seus proprietários perderam também o seu poder de compra. Historicamente, as micro e pequenas empresas respondem pela ampla maioria dos estabelecimentos comerciais no Brasil. Isso aqui, possivelmente, o Meles vai abordar isso com muita mais precisão, porque ele tem todos esses números aqui já ali em cima da mesa para apresentar para os senhores. Atualmente, as empresas com até 49 funcionários respondem por 99% dos estabelecimentos comerciais ativos no Brasil. É uma participação extremamente significante e mostra a importância que os pequenos negócios têm para a economia brasileira. Severamente castigado pela crise sanitária em 2020 e 2021, o comércio, onde historicamente predominam as micro e pequenas empresas, conseguiu crescer pelo 5º ano consecutivo em 2021, ao se aproximar da normalização operacional ao longo do ano passado. Normalização que foi alcançada apenas em 2022. Apesar disso, ao longo da pandemia, a relevância das micro e pequenas empresas para o comércio se intensificou. Passada a fase mais aguda da crise sanitária, o aumento de novos negócios no setor avançou 19,7% até maio de 2022. Portanto, dado recente. Foram 421 mil novas unidades voltaram a atuar no mercado. É um número bem significativo. Considerando apenas as micro e pequenas empresas do varejo, o avanço do processo de reabertura foi ainda mais acelerado. Cresceu 22,3%, o equivalente a 380 mil novos postos de vendas. O ritmo mais intenso de regeneração dos estabelecimentos com essas características impactou positivamente na retomada do mercado de trabalho. Atualmente, as micro e pequenas empresas no comércio varejista respondem por 70% da alocação de mão de obra do setor, isto é, em torno de 6,36 milhões de postos de trabalho. Nos últimos 2 anos e meio, o estoque de empregos formais no comércio varejista produziu 517.200 novas vagas, o equivalente a um avanço de 6,9% no estoque de vagas formais. Entre os trabalhadores alocados nas micro e pequenas empresas do varejo, o ritmo mais intenso do que o verificado na média do setor, que foi de 10,2%, que equivale a 559 mil vagas. Vale ressaltar que essa reação das micro e pequenas empresas se deu em um contexto adverso, caracterizado pela aceleração dos níveis gerais de preços e encarecimento do crédito, no qual as empresas com essas características têm, historicamente, menos poder de negociação com fornecedores e credores. Isso é patente, né? Os pequenos negócios, eles trabalham com muita dificuldade. Sempre tem se pregado que os bancos estão abarrotados de dinheiro para emprestar, mas bota uma empresa para ir lá no banco para solicitar um crédito, para ver a dificuldade que o banco cria para conceder aquele crédito. Pede garantia, pede documento do pai, da mãe, da avó, do tio, entendeu? E viabiliza. Então, eu não tenho esse dado aqui, mas acredito que cada 10 pedidos de financiamento de pequenos negócios no banco, apenas 2 ou 3 são atendidos, os restos são negados. E é isso que o governo federal precisa, se quer fazer, Meles, com que os pequenos negócios avancem no Brasil, tem que se criar uma metodologia de concessão de crédito para que essas empresas possam desenvolver. Sem dinheiro, sem capital, é difícil se avançar. E a gente sabe que o empresário brasileiro, ele realmente é empreendedor, ele quer trabalhar, ele quer ganhar dinheiro.
mas a burocracia, as dificuldades criadas pelo poder público, e principalmente pelas instituições bancárias no Brasil, que não querem perder um centavo, apesar de terem dinheiro fácil dos fundos constitucionais, mas mesmo assim eles criam imensas dificuldades para a concessão desses créditos. Eu acho que nesse aspecto o SEBRAE tem um papel extremamente importante de orientação dos empresários, de encaminhamento dos empresários, para que os empresários possam abrir esse canal com maior facilidade. Apesar disso, desde o início da crise sanitária, o volume de crédito entre os micro, pequenas e médias empresas avançou significativamente mais rápido do que o registrado na média das empresas. Entre as microempresas, o volume de crédito total cresceu 63% entre março de 2020 e abril de 2022. Já entre as grandes empresas, de acordo com dados do Banco Central, houve um crescimento de apenas 23% no mesmo período. Passadas as eleições, a discussão acerca da reforma tributária precisará ser retomada. Nesse aspecto de reforma tributária, a gente precisa estar muito atento a isso. Todos nós, presidentes de federações, presidentes de sindicatos, confederação, o SEBRAE, porque a gente sabe que as propostas, e principalmente a proposta que está prestes a ser votada aí no Congresso Nacional, ela tem muitos pontos que desfavorecem principalmente o pequeno negócio, Méris. Eu não sei, vocês com certeza estão atentando a isso, é uma das lutas da Confederação Nacional do Comércio, é para que essas micro e pequenas empresas, esse projeto de incentivos fiscais para as micro e pequenas empresas não sejam prejudicadas, não tire o poder de competição dessas empresas, porque a reforma tributária, como está sendo colocada aí, com certeza vai prejudicar muito os pequenos negócios. As medidas tributárias deveriam focar em simplificação e progressividade. O sistema tributário atual é demasiadamente complexo, com muitos tributos, diversas obrigações acessórias e diferentes formas de apuração. Uma proposta de reforma deveria se voltar à simplificação do sistema. Eu já dei uma lida e já estudei essa questão dessas propostas que tem aí. Eu não consigo enxergar simplificação num sistema desse. Uma proposta de reforma tributária que tem mais de 200 artigos não pode ser simples. Não é? Quando se fala em simplificação, eles entendem que só reduzir a quantidade de impostos já simplifica. Mas não é bem assim, porque se você for ler a legislação, você lê 10 vezes e você não consegue entender o que os técnicos estão fazendo. O que a gente pode observar também é que essas propostas de reformas tributárias, elas estão sendo, a maior parte delas, trabalhadas por técnicos, por auditores da Receita Federal. Reforma tributária não pode ser feita por quem quer arrecadar dinheiro nosso, Méris. Não é? Porque eles só vão visar aumentar a carga tributária. A gente tem que ter um grupo de elite separado para fazer uma reforma tributária que possa atender às necessidades do país, das empresas e da União também. E da forma como a coisa está sendo conduzida, isso não vai acontecer. Veja bem, o ano passado a Confederação Nacional do Comércio conseguiu abortar a aprovação da tributação sobre o imposto de renda. A tributação. Quer dizer, o governo queria tributar, quer ainda, né, porque a proposta está aí, agora, depois dessa eleição, ela vai voltar à tona. Lucros e dividendos. Numa proporção, uma coisa inaceitável. O lucro das empresas, durante toda a cadeia produtiva, já é tributado. É a remuneração do empresário. Como é depois que você pagar uma elevada carga tributária, você vai ter que deixar mais 20% ou 25% para o governo federal disso? Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que usar o nosso poder de mobilização política para evitar que uma reforma tributária nociva aos interesses do setor produtivo nacional possa ser aprovada. E isso a Confederação Nacional do Comércio está engajada e vamos brigar até o último momento. Nós estamos constantemente em contato com o Ministério da Economia, acompanhando, e sabemos que eles estão já prestes a passar essa eleição e botar essa coisa em discussão de novo. Mas vamos ver se a gente consegue tirar uma reforma tributária que venha atender às necessidades das empresas brasileiras e que a gente possa realmente voltar a um crescimento mais sustentável. Os setores... É importante observar o princípio da progressividade tributária, o objetivo de trazer redução das desigualdades sociais,
de modo que os tributos devam onerar de forma mais pesada a riqueza e de forma mais leve o consumo. Eu quero dizer aqui, quando nós estamos falando aqui de riqueza, nós não estamos falando aqui de tributação de grandes fortunas, não. Porque isso é um projeto que está aí nascendo dentro do Ministério da Economia, de tributar grandes fortunas. Que a gente não tem nem ideia, e nem o governo, o que é grande fortuna. O cara pode achar que você tem um patrimônio de R$1 milhão é grande fortuna e te tributar. Quer dizer, nós vamos também, é outro projeto que nós vamos trabalhar para que não seja aprovado, porque ele é nocivo a tudo. Nós estamos falando aqui de riquezas, porque hoje no Brasil a taxação, a tributação incide mais sobre o consumo. E quando incide sobre o consumo, todos nós pagamos, mas quem é mais penalizado, por exemplo, é aquele cidadão de pequena renda. Aquele cidadão que ganha um salário mínimo, que vai comprar 1 quilo de feijão e paga o mesmo imposto que o Marcelo, que ganha 50, 60 mil reais, paga no quilo de feijão. Então, o que é que nós estamos defendendo? É como acontece em muitos países por aí. É tirar um pouco dessa tributação do consumo e jogar para a renda. Porque só assim, quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha menos vai pagar menos na tributação, principalmente nessa questão do consumo. Os setores... O que torna imperiosa a forma mais leve de consumo, o que torna imperiosa a análise mais embasada da capacidade contributiva, ao invés de uma determinação de tributação setorial. Os setores possuem realidades distintas, principalmente no que se refere aos insumos e créditos possíveis. É importante dar tratamento isonômico às empresas, ou seja, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Quando nós falamos que a micro e pequena empresa poderia ser prejudicada com a reforma tributária, nós estamos exatamente discutindo essa questão, por exemplo, do crédito. As micro e pequenas empresas não terão, dentro da nova proposta, crédito tributário. Então, elas vão ter os seus custos onerados e, praticamente, vão perder poder de competição com as empresas que estão fora, que poderão ter, até determinado momento, algum crédito tributário e se beneficiar. Então, qual é a vantagem que o consumidor teria de comprar da micro e pequena empresa se o preço que um pequeno empresário está vendendo é praticamente o mesmo preço que o grande empresário está vendendo ali, que talvez tenha até mais poder de negociar preço do que o pequeno negócio. Apesar das dificuldades, o terceiro trimestre deste ano deverá ser positivamente impactado pela aprovação da PEC 1 de 2022. Essa PEC é aquela PEC que cria os benefícios para Vale Gás, permite que os estados e municípios possam reduzir a carga tributária sobre energia elétrica, combustível e tal. A CNC estima que serão injetados no comércio em torno de 16,3 bilhões de reais. Em termos relativos, tal impacto deverá representar um avanço de 1,1% nas vendas projetadas entre agosto e dezembro deste ano. Se for, por um lado, tais medidas ajudam a recompor a renda das famílias, dando fôlego às vendas no varejo, por outro lado, prolongam pressões inflacionárias que podem neutralizar tais efeitos em virtude de um aperto monetário mais prolongado. A gente sabe que quanto mais recursos no mercado, mais demanda, havendo mais demanda, há uma tendência muito grande que os preços subam. E aí a inflação vem e toma conta. Para o decorrer do ano, as perspectivas ainda são positivas. Entretanto, a percepção de encarecimento do crédito tende a se manifestar na medida. Diante desse cenário, o crescimento das vendas deverá ser moderado nos próximos meses. Para 2022, a CNC projeta uma variação de 1,7% para o desempenho das vendas do varejo este ano, 2,5% para os serviços e 4,3% para o volume das receitas do turismo, que o turismo, nós estamos muito otimistas com a reação do turismo no Brasil. Foi quem mais sofreu, o setor que mais sofreu durante a crise pandêmica foi o setor de turismo, onde os hotéis fecharam, os restaurantes fecharam, e hoje, graças a Deus, a reação tem sido muito forte, o setor está se recuperando e com uma tendência muito grande de ter um crescimento bastante expressivo nos próximos meses e no próximo ano. Eu quero dizer aqui que nós também não estamos, com isto, sugerindo um cenário desanimador. Apresentamos dados de um momento muito conturbado da economia nacional e internacional, mas devemos ponderar que a crise financeira e de abastecimento que atinge a todos, inclusive com falta de alimentos em diversos países, gera oportunidades e abre possibilidades, principalmente para o Brasil, que é um gigante do agronegócio. Nesse aspecto, o próprio ministro da Economia, há pouco tempo, fez um pronunciamento, se eu não me engano, foi em São Paulo, com empresários, mencionando essa questão
do Brasil ter essa oportunidade de tirar grande proveito da crise que o resto do mundo está vivendo hoje, porque o Brasil é um país gigante, é um país que produz muitos alimentos e o mundo se ressente muito da falta de alimentos. Então, você vê que o agronegócio do Brasil tem crescido e tem contribuído muito para o desenvolvimento e a manutenção da nossa economia. Neste contexto, o setor que representamos, notadamente os pequenos e médios negócios, podem se beneficiar, vez que o incremento da produção gera mais empregos e renda, e a massa de recursos irá circular na economia interna, promovendo uma maior aceleração dos pequenos negócios, com possíveis e importantes ganhos de mercado. Sabemos que as pequenas empresas são mais ágeis e suscetíveis de mudanças, às mudanças conjunturais, e, com isto, com possibilidade de avançarem no mercado. Empresários que movem pequenos negócios estão otimistas com o futuro de seus empreendimentos. Algo em torno de 60% deles acreditam na alavancagem de seus negócios, conforme consta da 14ª pesquisa de impacto da pandemia do coronavírus, promovido pela Fundação Getúlio Vargas e pelo SEBRAE. Esta pesquisa evidencia que apenas alguns segmentos estão preocupados com o futuro, a exemplo do serviço de alimentação, moda, logística e transporte. Os indicadores da economia vêm oscilando com muita constância, o que é natural. Estamos em um momento de recuperação da atividade econômica. Tudo é reflexo da crise sanitária passada, da crise internacional atual e da indefinição política por que passa o Brasil. Apesar destes óbices, não podemos, é interessante como a questão política influencia na atividade econômica, né? Quando a gente tem algum entrave político aqui, sobe preço, sobe inflação, as vendas caem ou as vendas sobem. É impressionante como impacta muito isso. Então, a gente precisa resolver essa questão política, criar uma melhor estabilidade para que a gente possa pensar, então, na economia. Porque até final de outubro, nós estamos vivendo plenamente um clima só político, só se fala em política e está se esquecendo o primordial, que é a atividade econômica. Hoje é um despejar de dinheiro aí para cima e para baixo, tá, vai movimentar o nosso comércio, mas a partir de janeiro, como é que vai ser? Como é que nós vamos conviver a partir de janeiro? A política vai continuar de estímulo à economia, de concessão de benefícios fiscais, de concessão de incentivo às pessoas físicas. Apesar desses óbitos, não podemos permitir que o pessimismo nos domine. Eu acho que essa questão do ânimo espiritual, a questão da nossa expectativa, a questão psicológica, ela é importante que prevaleça. Nós não podemos, estou me referindo ao empresário, o empresário não pode se abater diante de qualquer tipo de problema. Ele tem que encarar, tem que ser pessimista, sempre acreditar que o seu negócio vai crescer, vai sair, que aquilo ali é um problema pontual e que será resolvido. Temos que acreditar que o Brasil continuará crescendo, levado principalmente pela força de nossa economia, das nossas empresas, de nossas lideranças empresariais e da vontade que temos de ser cada vez maiores. A gente sabe muito bem que, se nós fôssemos depender de políticas públicas, com certeza a gente não teria o crescimento que nós temos na nossa economia. A gente cresce porque nossas empresas são fortes, porque nós trabalhamos, nós não somos preguiçosos. O brasileiro é um povo empreendedor, que trabalha de manhã, de tarde, de noite. O empresário, às vezes, trabalha meses, às vezes não tem nem remuneração suficiente para se manter, mas ele está ali persistindo. Então, eu acho que a força da nossa economia, a força das nossas empresas é que faz com que o Brasil tenha crescimento, às vezes até dispare de outros países. A inflação tem sido um fantasma que nos ronda desde o ano passado. Não é bom para ninguém. Qualquer pessoa com menor conhecimento de mercado sabia que isto iria acontecer. A pandemia do coronavírus freou o consumo e fez muitas empresas pararem suas atividades econômicas. Isto reprimiu a demanda por todo tipo de produtos e serviços. Com a retomada da economia, faltam insumos básicos e componentes eletrônicos. A demanda cresceu em todas as áreas. Faltam produtos, os preços sobem e a inflação se instala. É uma lei de mercado. Para agravar a situação, os preços administrados sofrem constantes elevações, alimentando ainda mais a inflação.
Ainda bem que o governo vem adotando medidas para tentar controlar o aumento de preços, a exemplo da redução dos tributos incidentes sobre combustíveis, energia elétrica e outros produtos. De modo que continua sendo preocupante para a atividade econômica a inflação, a recessão reinante em diversos países e a elevação da taxa de juros, que vem sendo usada como instrumento de controle da inflação. Era isto, e muito obrigado por ter tido a paciência de me ouvir. Leandro, eu destacaria alguns 2 pontos importantíssimos, né? Que é a fala da questão do crédito. A pequena e média empresa realmente necessita de crédito, e esse crédito não chega. A outra questão, é bom saber que a nossa confederação está ligada nessa questão da mudança tributária, porque ela é fundamental. O simples era simples até chegar à substituição tributária, até chegar à diferença de alíquota entre os estados, e aí começou a complicar o simples. Então, é muito importante que a CNC esteja à frente disso para nós. Muito obrigado. Por favor, presidente Meirelles. Então, mais uma vez, bom dia a todos, amigos e amigas. O que eu vou falar é muito complementar ao que a bela palestra que o Leandro fez. Aliás, não podia ser diferente, né? 65% do que nós falamos de micro e pequena empresa no Brasil está na nossa Confederação do Comércio, de Serviços e Turismo. Ou seja, o nosso acoplamento é muito forte nesse sentido. Eu vou tentar fazer uma síntese, e às vezes eu passo um sentimento um pouquinho mais otimista, mas eu conto por conta desse otimismo, até um pouco pela experiência e pela idade, e quem passou 30 anos no Congresso. Quando chegou a pandemia, nós, no SEBRAE, falamos, o que nós vamos fazer pela micro e pequena empresa? Aí, é só ir passando aqui, como é que é? Tá bom. O que nós vamos fazer? Nós fizemos aquilo que qualquer um simples faria, Nadim, querido, Leandro, e aí deixa eu falar aqui, senão eu esqueço a Brita, que tem que estar, porque quando falou que Brasília estava 20 e tantos anos sem fazer um congresso desse, eu falei, é aqui e na hora. Nós todos temos que ter um zelo muito grande com a nossa capital de trazer eventos para cá, e aqui tem uma facilidade mais do ambiente político. Então, a Brita, parabéns. O Leandro já deu um abraço, o Nadim está nos coordenando, assumindo lá em Minas, que é uma alegria. Mas, enfim, a Janete, que é uma companheira nossa de SEBRAE, do SEIB, que está aqui. Mas deixa eu falar com vocês, então. Aí, nós viramos assim, gente, vem para o SEBRAE que ele ampara. Porque foi, como o Leandro disse, quase 80%, 78% nocauteou em abril, maio de 2020. Foi tudo para baixo. Aí nós começamos com uma série de pesquisas, de calibragem de tudo. Até hoje nós estamos com pesquisas e sondagens. Esse é um dado e é uma disposição que eu queria propor para vocês usarem bastante do SEBRAE. É o banco de dados do SEBRAE, o Data SEBRAE, que vocês vão ter uma visão calibrada de a quanto andam as coisas. Então, por exemplo, o que dá muita força a nós hoje? É saber que nesse 1.333.000 empregos, 72,1% foram de vocês. Foi criado pela micro e pequena empresa. Aí o governo percebe a importância. Nós estávamos com 14, nós pegamos 2017 a 2019. 2017, a gente tinha quase 15 milhões de desempregados, saindo da crise de 2015 e 2016. Chegamos em 2019 com mais ou menos quase 10%. Depois veio a pandemia, nós subimos lá 15% de novo de desemprego.
Agora, nós já estamos de novo com 9,8% e devemos chegar no final do ano perto dos 8%. Eu falo que é um tom mais otimista, porque não tem nenhuma política social melhor do que emprego. Tudo que nós fizemos, eu falava com o Nadim, você me preocupou há 2 anos, um tempo atrás, antes da pandemia. Mélides, olha como é que está o fechamento de loja nossa em shopping. E a gente tem hoje isso tudo muito calibrado, e por isso essa parceria. Ontem, o presidente Tades, eu quero agradecer, nosso maestro, traz uma harmonia para nós, como presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Então, quero de público agradecer, que é um primo querido e fazendo muita coisa boa. Mas, não perdendo esse assunto dos empregos, nós também temos que ver o seguinte: se pegar os países dos G20, ou de quem quer que seja, por incrível que pareça, o Brasil está melhor na fita do que até países ricos e desenvolvidos. O Brasil está melhor. Mas aí teve coragem também, e a gente não adianta não reconhecer, porque nós estamos vivendo isso, calibrando. Olha, o auxílio emergencial, a primeira tranche, ajudou e muito. Todo mundo em casa, mas comeu melhor, não faltou nada, foi bom, gente, foi bom. Nós não podemos reclamar. A MP do Bem segurou milhões de empregos. O governo pagava a metade e o empresário a metade. Eu estou dizendo que pega o Paulinho Somuti da Brasel, pega o time. Tanto é que hoje, na última pesquisa, o setor que mais cresceu da empregabilidade, esse do 1.300.000, foram bares e restaurantes e turismo, como o Leandro falou aqui. O último a sair da crise foi turismo de evento, abrir bares e restaurantes. Hoje já está muito bem. Um outro dado dessa última pesquisa muito interessante foi que, novamente, cresceu bastante, está entre os 5 primeiros empregos em creches e na educação, contratando professores e professoras. Gente, então, você olha o cenário mundial, a inflação foi para todo mundo, o petróleo subiu para todo mundo. Nós temos um desconforto que o nosso juros é um pouco maior, ou bastante maior. O nosso primeiro Pronamp, ele foi 1,25% de juros, mais 2,5% de Selic. Melhor figurino possível, emprestamos 70 bilhões de reais para 800 mil brasileiros. Adotamos a regra, e eu queria falar tanta coisa que eu acho importante aqui, não sei se eu vou conseguir todo, mas depois a gente pode ter um debate, mas ou ter perguntas e vocês mandam. Mas aí vem a MP do Bem, que também segurou, e vem o Pronamp, que foi o melhor figurino que nós já tivemos até hoje. Aí o Leandro fez uma afirmação correta que nós todos sentimos. Correta olhando para trás, não é mais correta hoje. Por que não é mais correta hoje? 53% do micro e pequeno empresário não procurava banco. Não adiantava procurar, é um não na cara. 6 bancos não têm apetite nenhum para o pequeno, 0. Aí nós começamos a achar caminhos. O FAMP do SEBRAE nunca tinha feito praticamente nada, não tinha ambiente para fazer. Hoje nós já estamos com 20 bilhões já de garantias de empréstimos, com 150 mil, 160 mil contratos. O Pronamp, hoje está fazendo 15 dias que o Pronamp saiu, o último Pronamp, foi reeditado. Em 15 dias, foram 16 bilhões de reais emprestados. 16 bilhões. Para 150, 160 mil micro e pequenas empresas. Aí, cadê meu negocinho? Deixa eu pôr aqui, porque depois, eu vou deixar isso tudo aqui para vocês terem em mãos. Eu não sei como é que vai aparecer aí. Vai ali. Eu vou deixando aqui, mas vocês vão depois. E aí eu queria, viu, Leandro, para a gente ficar muito atento e esperto quando você falou da reforma tributária, porque não pode mexer no que está. Se ficar do jeito que está, a conquista que o Congresso deu a nós foi formidável. Eu vou explicar, ou vou falar por quê. Não pode mexer na nossa coisa. Valdir sabe disso. Aliás, quem está aqui viveu isso com a gente.
melhor regime, talvez, do mundo, um dos melhores regimes para micro e pequena empresa é o brasileiro. A lei geral... Trouxeram errado meus livros aqui. Tem um livro da 15 anos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. A Lei Geral que nós fizemos há 15 anos, e o AFIF foi o que veio para o Congresso para fazer na Constituinte, que nós devemos sempre aplaudi-la, ele pôs o regime diferenciado para a micro e pequena empresa. Nós pegamos aquilo, em 95, 6, 7, até 2005, fizemos uma lei. Essa lei é um primor. Agora, a lei nasceu, se eu misturar um pouco, eu não quero ver se não me perco, a lei nasceu porque nós tínhamos 27 milhões de brasileiros na clandestinidade. Era um país de clandestinos. E sabe o que é uma pessoa não está legalizada, não está formalizada? Quem que ele é? É filho de quem? É João do quê? É Maria do quê? O milagre que nós fizemos, eu chamo isso de milagre, foi a maior inclusão social, talvez, do mundo. E eu explico por quê. Quando fizemos a lei para 2005, para 2006, nós tínhamos 1.800.000 empresas, micro e pequenas empresas. Hoje nós temos 7,5 milhões de micro e pequenas empresas. Há 12 anos atrás, e eu tive a felicidade de ser o relator do MEI. O MEI é você ser patrão de você mesmo, empreendedor de você mesmo. Deu tão certo e é tão bom que nesses 12 anos nós temos 14 milhões de MEIs. É um país de micro e pequenos, de microempreendedores individuais. E nós estamos muito atentos. E quando eu falei do FAMP, do Pronamp, pela primeira vez está aparecendo lá, e o ticket médio está sendo R$17 mil para o MEI. Esse time, o Hamilton está aqui, nós temos discutido isso muito, do empresário simples de crédito. O Brasil tem um potencial nessa área, gente, incalculável, incalculável. Mas deixa eu ver se eu pego um aqui, porque eu vou deixar tudo aqui para vocês. Nem eu vou enxergar nessa distância. Espera aí. Deixa eu só pegar o meu aqui, só para dar uns dadozinhos aqui para vocês, para a gente situar. Vocês estão vendo lá que o pequenininho está R$81 mil de faturamento, só para relembrar, todo mundo vive isso, sabe isso. Depois o micro, 251, depois o pequeno, micro, até 360 mil, depois você vai lá de 350 a 4.800.000. O que nós estamos fazendo aqui? O Congresso está na boca, já aumentou o limite de 81, está faltando votar logo agora, depois da eleição, acho que para R$120 mil o MEI, e colocando 2 funcionários ao invés de 1. O MEI ainda emprega pouco, ele pode ter mais 1. E a quantidade de MEIs que nós temos em todas as profissões é formidável. Nós estamos muito atentos a eles, porque eles podem ser quase que o zerador das taxas de desemprego no Brasil. É o pequeno, o empresário individual contribuindo para a empregabilidade do Brasil. E nós estamos tentando elevar esse 4.800 e para 6 e pouquinho, que já ajuda muito. Deixa eu ver se eu corro aqui. Mas eu prefiro, vamos ver aqui, onde é que eu... Aí. Olha do que nós estamos falando. Nós estamos falando de 99% do que há no Brasil, somos nós, vocês que estão aqui. 99%. E aí, o que acontece nisso aqui? Esses mais de 20 milhões de pequenos negócios, eles têm 86... Olha a posição do Brasil com relação ao mundo. Tem 86 milhões de pessoas que dependem desses micro e pequenos empresários, depende de alimentação, depende de vida. Os 20 milhões carregam nas suas famílias 86 milhões de brasileiros. Veja a importância desse time. Deixa eu ver aqui o que tem mais importante aqui para mostrar para vocês. Espera aí, isso é meio rápido. Não, é aqui. Bom, tem um tal de GEM,
é uma pesquisa mundial que faz o monitoramento do empreendedorismo no mundo. O povo bom e sonhador que é o brasileiro, nós estamos sempre na frente. É uma capacidade de sonhar, uma vontade de empreender, e o Brasil, olha que coisa interessante, ter um emprego próprio é a segunda vontade no GEM, mas a primeira é viajar, que é o sonho de todo mundo. Mas o que é importante nesse processo é que, deixa eu só ver a anterior aqui, a gente fala que o setor é imprescindível para o Brasil, mas aí eu estou dando uns números ali para vocês, do Pronamp, do FAMP, do PEAC Maquininhas, e nós estamos reeditando isso de uma maneira muito forte. Eu já falei aqui para vocês do Pronamp, em 15 dias agora deu 15 bilhões, tem aproximadamente 60 bilhões disponíveis. Eu vou fazer um comentário que deve chegar lá na frente, que eu também vou deixar isso com vocês. Nós estamos pondo 4 agentes nos municípios que têm cidade empreendedores. Esse, Leandro, Nadim e nós aqui. Já estamos com 5 mil agentes contratados. Um agente de desenvolvimento territorial, um agente de educação empreendedora voltada para o empresarial, um agente de o agente de inovação voltada para o digital e startups, mas o agente que o Brasil mais precisa, crédito assistido. Hoje o micro e pequeno empresário precisa de crédito. Nós não abrimos mão e queremos voltar. A nossa meta é chegar em empréstimos alavancados até R$500 bilhão. Essa é a nossa... Isso, R$500 trilhão. Nós faturamos 30% de um PIB de 7 trilhões de reais, 8. Então, nós temos que ter um espaço de capital de giro formidável. Vou adiantar um negocinho aqui, para não esquecer de deixar de falar. O novo Pronamp, ele vem com taxas real de 6% ao ano, e o outro era de 1,5% ao ano, mais Selic de 2,5%. Aí, o atual é 6% ao ano, mais a Selic, que está 14%. Isso dá 19%. É 3 vezes maior do que o primeiro FAMP, ou 4 vezes. Só que o crédito livre está o dobro disso aí. Então, o pior é não ter. E um prazo de 11 meses de carência, 40 meses para pagar, ou seja, pior do que não ter a gasolina cara é não ter a gasolina. Esse crédito não é o crédito ideal, mas o micro e pequeno empresário é de uma capacidade. Vou contar um negócio para vocês aqui. A última pesquisa deu o seguinte: os marketplaces não estão crescendo mais como crescia. A venda por Amazon, Mercado Livre, essas vendas que a gente compra por celular. Que mais subiu, quase 15%, foi a venda presencial. Gente, ninguém substitui o comércio. O ato de comercializar é uma conquista, é uma terapia, é uma gostosura. Eu não vou comprar alface na quitanda. Eu vou conversar com quem vende, eu vou encontrar com um amigo lá. Eu não vou comprar só o pão na padaria. Eu não vou na loja só comprar roupa. Isso é um processo mágico. É preciso que as pessoas não percam isso. Essa volta da pandemia está mostrando o quanto que a gente quer calor humano, quer conversar, quer falar. Por isso cresceu muito mais o presencial do que o virtual. E são coisas que a gente deve aproveitar, porque ninguém vai tirar essa boa característica do brasileiro. Isso é uma coisa natural nossa. E a capacidade de adaptação do empresário brasileiro, vocês não avaliam, nós medimos isso. Quem tinha restaurante, não tinha jeito, fez marmitex. Quem estava em casa, o professor fez bolo. A mulher foi a grande prejudicada na pandemia, a mulher empreendedora. Ela teve que ser cuidadora, ela voltou a ser dona de casa, ser educadora, porque os filhos estavam estudando em casa. Nós estamos com um programa Mulheres para o Brasil,
mulher delas, a Janete está junto, é formidável. E com crédito também abundante. A Daniela Marques, e aí eu já vou colocar, agradecendo ela, o ministro Paulo Guedes, que trouxe, Leandro, nós, provavelmente, a partir de outubro, nós já vamos ter a nota fiscal do MEI, do microempreendedor individual. Isso é um sonho. 20 anos buscando que o MEI pudesse emitir nota fiscal por telefone. Ela está legalizada a partir de janeiro de 23, mas pode ser que a gente já solte isso agora em outubro desse ano. Essa é uma das maiores conquistas que nós estamos fazendo. E as pesquisas do MEI, eu vou misturando um pouco. Por que você quer ser MEI? Sabe qual é que são as respostas? Sim, eu quero ser formalizado. Eu quero poder aposentar contribuindo para a Previdência. Eu quero que a minha esposa e a mulher MEI tenham auxílio natalidade. Eu quero ter aposentadoria por invalidez. Olha, mas mais do que isso, eu quero estar formalizado para emitir nota fiscal. É outro Brasil, gente. É outro país. É um sonho, esse crescimento que nós vimos do Brasil está chegando a esse ponto. Exemplo não é só para nós, não. Exemplo para o mundo inteiro. Bom, aí deixa eu ver aqui. 3 minutos? Já vou acabar. Deixa eu só chegar no final aqui. A gente pensa, o tempo passa rápido. O Sebrae está no Brasil inteiro. Sabe o que é bom? Está eu, Leandro, Tados, a Confederação Nacional do Comércio? Porque eu vou mostrar ali para vocês, que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu ver se está aqui. Atendimento. Satisfação de atendimento é muito bom, graças a Deus. Bom, aqui é o segredo da coisa. Nós estamos focados nos municípios, tentando desenvolver o município, chamando os líderes do comércio, do serviço, das indústrias, mas quem manda dos pequenos municípios de 20 mil habitantes é o comércio. Quem é a liderança é o comércio. Então com esses programas aqui, não vou detalhar agora, mas isso está mudando a cara do município. Prefeito, vereador, sala do empreendedor, são itens que melhoram muito a vida da pequena empresa. Aí é onde esse time está, para correr. Eu vou deixar essa apresentação aqui. Segmentos. Bom, aí o que é interessante? O Senar, que é o S do CNA, da agricultura, ensina a produzir. O Senac e o SESC ensina a fazer o treinamento da comida, do hotel, um trabalho maravilhoso, maravilhoso, de base para o setor de serviços. O Senai ajuda a fazer o desenvolvimento da área industrial. Só que o Sebrae é a esteira que ajuda a recolher esse time inteiro, que ajuda a gestão, que vê capital de giro, que vê rotatividade de mercadoria, que vê a parte de custo fixo, custo variável, que dá, junto com todos esses treinamentos, a visão de gestão. Por isso que o Empretec faz muito bem, o Sebrae Tech e esses programas ajudam muito o Brasil. Vamos lá? Aqui que eu queria falar com vocês. Esses agentes, fiquem de olho que eles vão ajudar nós juntos no sistema S como um todo, para a gente modificar bastante. Rede de agentes que eu já falei, perspectiva fica aí para vocês verem. Aí, o que a pandemia nos ajudou? Parece que você servir bem, você ser um bom servidor, o Sebrae está entre as 8 marcas mais importantes do Brasil, porque ele serve bem. Ele serve para realizar o sonho do brasileiro, do micro e pequeno empresário. Eu tinha pedi para trazer aqui o livro da Lei Geral, que para mim é o grande marco para a gente agradecer o Congresso, na figura sempre da Câmara e do Senado, a Lei 123, que foi a lei que deu a possibilidade de todo mundo ser legalizado. E aí, na parte tributária, nós tivemos
um avanço que nenhum país, aliás, acham que nós exageramos. O comércio começa pagando 4,5%, vai ao setor mais alto, que é a indústria, de 11,7%. Dali para frente, ele pode ir no lucro presumido. Hoje, a arrecadação do Simples nacional, ela tende a ser maior do que o lucro presumido e maior do que o lucro real. Vocês imaginem o que nós fizemos de bondade para esse país. Coisa assim formidável. Nós temos que estar atentos, como o Leandro falou, na reforma, para não piorar a parte tributária nossa. Nós temos que ver muita substituição tributária, que ela serve mais ao grande, às vezes, do que ao pequeno, mas é coisa para discutir nesse ambiente. Nós temos algumas coisas mais para avançar no Congresso, como é a elevação do teto. Fizemos o marco legal de startups, estamos promovendo a inovação no país. Enfim, o SEBRAE está a serviço de vocês. Eu, mais uma vez, quero cumprimentar este maço do comércio, porque eu nasci vendo meu avô no balcão. A pessoa ia comprar um botão, levava meia loja, com a capacidade do convencimento, com a capacidade da relação comercial. Eu nasci vendi queijo na rua, sei o que isso é bom do entrega porta a porta, mas a relação é mágica, ela vai mais do que o ato de vender e ter o lucro. Ela é uma terapia, ela é uma relação de pessoas. Portanto, o comércio está de parabéns e o SEBRAE está junto com vocês. Muito obrigado. Bom, eu vou pedir desculpa a todos. O nosso tempo, nós passamos um pouco do tempo, os presidentes, e eu vou voltar. Então, nós não teremos pergunta. O presidente vai deixar o material aqui. Eu volto para a organização. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente. A gente vai encaminhar as perguntas, tá, pessoal, que foram entregues aos nossos debatedores e depois providenciamos o envio por e-mail para vocês. Nós temos os e-mails e a gente consegue encaminhar para vocês. Queria chamar aqui no palco o presidente Abrita para fazer a entrega do troféu aos nossos debatedores e a foto oficial. E, na sequência, teremos o tema liderança empresarial. Pedimos que aguardem em seus lugares, vai ser logo após a foto. A entrega do troféu Dois Candangos, representando a nossa capital, Brasília. Uma salva de palmas aos nossos debatedores. Muito obrigada pela participação e presença. Muito obrigada a todos.